até por conta da inserção na própria academia e na própria trajetória. Você teve uma experiência de planejamento, né? Logo no governo lá, depois do Salazar, como é que fala, a Revolução dos Cravos, você vai ter uma outra trajetória. Eu acho que tem uma perspectiva muito mais assentada numa análise do espaço, nessa relação de um espaço construído historicamente, e a preocupação que vem, salvo, eu acho que o Milton trabalha muito com a noção do território também, né? Eu me sinto, me responde mais a ideia de espaço por conta da relação com o tempo do que a de território. Não sei se é isso que você está querendo dizer, mas é porque eu estou muito mais distante da questão da gestão. Eu acho que eu não responderia à preocupação do Milton, que não tinha uma preocupação e nenhuma inserção do ponto de vista da prática profissional, e que coloca a questão do território. Acho que o território tem uma questão da materialidade, né, que acaba dificultando, né, a se pensar a nível das representações, das alienações, e o espaço é uma categoria que eu acho que é mais factível você chegar do ponto de vista analítico, né, a colocar essas referências, que o território está muito fundado numa base material, né, material e político, mas eu acho que você não vai concordar comigo e a gente conversa depois, mas eu acho que é essa a diferença. E eu até acho que é por conta da história de vida mesmo, né, eu acho que também tem essa distinção. A Camila perguntou muita coisa, não sei por onde eu começo. Eu vou tentar, nem sei se eu lembro todas as questões, né? Eu já vou pensar algumas coisas em voz alta, como eu pensei para o João, né? Nenhuma resposta, mas é para entender mais por que ele está perguntando isso. Na verdade, eu fiquei muito mais preocupada porque você fez a pergunta, né? Aí eu vou até ligar com uma questão do Oriol, falou da questão dos satélites lá, das imagens, isso é super interessante, você pegar a intensidade de luz e de emissão e fazer uma análise nesse sentido. E aí eu vou dizer assim, se você vê o mapa à noite da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil, falar em rede urbana no Brasil é uma ficção. A Carminha está tremendo lá, né? Mas é uma ficção. Porque se você pega a imagem de satélite, aonde você vê desenho de rede é só no estado de São Paulo. Tá? O resto tem rede, mas assim, do ponto de vista de você visualizar, né, as linhas, né, a retícula e os pontos, é só no estado de São Paulo. Né? Então, você não vê do ponto de vista do desenho, né? Quer dizer, esse desenho da luz noturna mostra isso. A indissociabilidade rural-urbana tá posta, claro, na constituição dessa rede urbana, né? E eu vou pensar o seguinte, no estado de São Paulo, ela se coloca de forma diferente, mas em outros estados também, e até estou pensando um pouquinho mais no oeste do Brasil, mas no estado de São Paulo, porque historicamente as cidades, elas foram criadas mesmo, os pontos, né, dessas cidades, como materialização das condições gerais de produção do campo. Então, precisava chegar à estrada de ferro para poder embarcar o café, né? Precisava de serrarias para poder cortar a madeira para fazer os dormentes dos trens, se precisava de metalurgia por conta dos trens. Isso desenvolveu uma série de atividades. Quer dizer, você tem... e você precisava de escola, de hospitais para a classe trabalhadora lá, né? Tinha escolas rurais, porque a população estava no campo. Então, você tem a constituição de uma urbanização, né? Em função de prover essas condições gerais, né? Para uma atividade que era do café, né? Isso você não vai encontrar em nenhum outro estado, né? Só Minas Gerais com 900 e tantos municípios, mas você não vai encontrar
uma estruturação urbana, né, nesses moldes no país. E não vai encontrar no Rio de Janeiro, que teve café também, né, mas que quando os trilhos de ferro chegam, o café está em decadência e todas essas condições não são implementadas, né? O auge da cafeicultura do Rio foi, sobretudo, com o trabalho escravo, que realmente aí você não tem a mesma lógica de um trabalho livre, e a produção do espaço sobre o regime da escravidão se dá de forma completamente diferente do trabalho livre, né? Mas então, essa indissociabilidade é porque o campo precisa dessas condições gerais. Eu estou falando que, até falar um pouquinho do Oeste, eu fico pensando se, hoje em dia, com o Cisagrobusiness, com essas grandes empresas produtoras de soja, que têm os seus tratores, que não vão ser consertados na cidadezinha, mas vão ser o técnico lá do Texas já vai na fazenda, etc. e tal, eu fico pensando que talvez o mapa desse interior do Brasil vai ser um mapa com poucas cidades, né, por conta do tempo, da forma, não vai se estruturar uma rede urbana como no estado de São Paulo, porque essas condições gerais, elas se colocam de forma diferente. A reprodução do capital no campo se dá necessitando de outro tipo, né, de implementação de serviços, e que não passa pela estruturação urbana. Talvez o Brasil será um Brasil do Oeste com poucas cidades e muita produção de soja, etc. E tal. Eu acho que tem razão quando o Caminho você fala do mapa lá do satélite, né, na região de Sorocaba, porque na verdade Sorocaba ele tem uma conurbação grande com Campinas. Você não consegue analisar Sorocaba no eixo São Paulo. Ele só explica essa região do Oeste paulista, dessa urbanização, não via relação com São Paulo, mas via o crescimento de Campinas, né? Eu acho que, não sei se é isso que você falou. A questão da metropolização do espaço, eu acho que se funda na ideia, né, de um espaço que se metropoliza, não quer dizer que vira metrópole, claro, né, mas que tem características